aquilo que o Evangelho nos ensina, nos esclarece muito bem. Fica claro o seguinte: o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, não se espalhará pelo mundo por aparições, pela multiplicação de aparições, mas pela pregação do Evangelho e pelo testemunho. Ide, pregai o Evangelho. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Com isso fica claro aquilo que depois Paulo VI assim insistiu na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi. Fica claro o seguinte: que as pessoas que não ouviram o anúncio do Evangelho poderão se salvar por outros meios. Mas e nós, que tivemos a obrigação de anunciar-lhes a palavra de Deus e não o fizemos, por comodismo, por preguiça, por qualquer outro motivo, de que contas o Senhor vai cobrar de nós? Um outro dado claro: uma aparição não acrescenta nada à revelação. Até há uma distinção que é importante ter clara: a revelação pública, aquilo que Deus queria anunciar, aquilo que Ele queria nos comunicar, a boa nova, terminou com a morte do último apóstolo, provavelmente João. Com a morte dele, terminou a revelação pública, a revelação oficial. Estas aparições, qualquer mensagem, são revelações particulares que não acrescentam nada ao Evangelho. E se tiver alguma coisa contra o Evangelho, é sinal que são falsas. Uma aparição vem realçar algum aspecto do Evangelho que está sendo esquecido, algum ensinamento que não está sendo levado em prática. Então é importante levar em conta alguns critérios quando se trata de aparição. Em primeiro lugar, não absolutizar a mensagem. Quantas vezes a gente vê, aliás, que tem crescido de aparições por todo esse Brasil, quando me reúno com os bispos, entre esse assunto, é difícil ter um bispo numa roda de 6 ou 8 que não tem 2 ou 3 histórias de aparições para falar em sua diocese. E claro, a maioria não tem fundamento, a grande maioria. Mas há pessoas que pegam qualquer mensagem de qualquer aparição e acham que aqui está o grande ensinamento que Deus quer lhe dar e nos dar. Não. O que Ele quer nos ensinar está em Sua palavra. A palavra de Deus deve ser absolutizada. Mas essas mensagens, mesmo as sérias, mesmo aquelas que a igreja reconheceu, têm que ser olhadas com muita cautela e sempre dentro de uma visão global. Uma aparição ressalta, às vezes, uma ideia. A palavra de Deus, ela nos traz a mensagem de salvação completa. Uma aparição não. Normalmente ressalta um aspecto que a comunidade, o povo, está deixando de lado. Então vem normalmente Nossa Senhora, pode ser um santo, para ressaltar: olha, aquilo lá está sendo esquecido. Aquilo que meu filho ensinou, fazer penitência, crer no Evangelho, é preciso rezar sempre. Então, em primeiro lugar, jamais absolutizar uma mensagem de uma aparição particular. Em segundo lugar, não absolutizar elementos das aparições. Muitas pessoas guardam das aparições algum elemento catastrófico, ameaças, como se a função de Nossa Senhora, que é mãe de Jesus e nossa mãe, fosse a de vir ao encontro de seus filhos para meter medo em nós. Não é o papel de mãe, não corresponde à sua bondade materna. Ela até pode nos advertir, mas faz como seu filho, que também falou de juízo final, também falou de castigo, falou do inferno, mas sempre dentro de todo um contexto. Ele não passou ali 3 anos falando de inferno, de castigo e de pecado. Falou do amor do Pai, da necessidade de nós nos amarmos. Quer dizer, e aí sim se entende o inferno, o pecado, dentro de todo um contexto. Então, isolar elementos de uma aparição é altamente negativo e deve ser evitado.
por outro lado, é preciso a gente levar em conta alguns critérios de discernimento. Eu tenho diante de mim uma notícia de aparição. Que atitude tomar? Eu, como bispo, muito tenho que me pronunciar, porque o povo gosta do maravilhoso, do extraordinário. Ouve-se falar que em tal lugar está aparecendo Nossa Senhora, correm para lá. E é próprio, o povo gosta daquilo que assim, é espetáculo. O Evangelho, muitas vezes, é muito mais monótono, mais exigente, mais cansativo. Bem, mas então há uma aparição. Que atitude tomar? Que comportamento? Como agir? Acreditar imediatamente em tudo? Mas são centenas hoje as notícias de aparição. Especialmente, se você se recorda, no final do século XX, final do segundo milênio, meu Deus, como havia uma multiplicação de aparições, e todas com ameaças catastróficas, e passou o ano 2000, entramos no novo milênio, e aquelas previsões não aconteceram, até para a tristeza de muitas pessoas. Volto a dizer e perguntar, que critérios nós devemos seguir? Então, o primeiro critério é quanto aos videntes. Devemos nos perguntar, são pessoas psiquicamente equilibradas? Veja como é importante essa pergunta. Porque, e aqui eu posso lhes falar, assim, acabei entrando muito nesse tema, estudando muito esse assunto, de vez em quando me mandam material, e a gente logo percebe que atrás dessas notícias, dessas mensagens, geralmente catastróficas, e muitas vezes assim sobre coisinhas ridículas, a gente vê que há pessoas desequilibradas. Ora, já é um sinal que não são de Deus. Então esse é o primeiro critério. O vidente é uma pessoa confiável? Dá para acreditar nele? Ao menos para já tirar qualquer dúvida. E volto a dizer, na maioria dos casos que eu pude acompanhar e estudar, tudo já parou por aqui. A gente percebe que são pessoas com traumas, com problemas, com depressão, com algumas coisas que logo a gente vê que... E a pessoa acredita, é para ela viu, ela pode falar em detalhes, porque a imaginação humana é profundamente criativa, muito criativa. Uma criança pequena, por exemplo, tem um amiguinho. O amiguinho tem nome, tem rosto, a criança brinca. Quer dizer, há pessoas que nesse aspecto continuam assim com um ranço infantil dentro de si. Acabam vendo o que querem ver. Há outros 3 critérios e sobre eles, então, vou me debruçar no próximo bloco.